Deus, sobre a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Convido a amada igreja a vir em suas Bíblias. Eu não estou chegando nada aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu tive uma dificuldade de montar esse sermão, estou meditando nessa passagem há algum tempo. É um contexto muito grande, mas nós vamos ler esse capítulo e meditar no versículo 19. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Normalmente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. É também meu rogo nesta noite. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível que entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado, contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque apareci-te para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei ainda, e livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos das trevas e converteres a luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte que entrem santificados pela fé em mim. Pelo qual, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no tempo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram o que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e devia anunciar
a luz entre os povos e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não é delírio, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem fala com ousadia, sabe essas coisas, pois não crê que nada disso lhe é oculto. Por isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que me faça cristão? Disse Paulo: provera a Deus que, não por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais como eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que estavam com eles assentados, e, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Disse Agripa a Festo: bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Versículo de número 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Podeis aceitar em nome de Jesus? Aleluia! Paulo, em sua defesa, faz um resumo da sua vida pregressa antes de ser um anunciador das boas novas. Narra o que lhe aconteceu quando ia a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, a qual lhe foi manifestado o Senhor numa luz, a qual fez Paulo cair, se estava a pé ou se estava a cavalo. Isso é uma discussão teológica, mas o que importa é que Paulo ouviu a voz do Senhor e ele pergunta: Senhor, quem és? Paulo não conhecia a Cristo. A primeira pergunta que o Espírito Santo nos faz nesta noite: conhecemos a Cristo? Somos conhecidos dele? Conhecemos o Pai por intermédio do Filho? Somos conhecidos dele? Conhecemos o Espírito Santo, como nos foi prometido por Jesus, que veio da parte do Pai, para que a igreja tivesse poder e anunciasse um evangelho vivo e eficaz? Paulo ele começa um discurso em sua defesa, e ele diz que ele recebeu uma missão, ele teve uma visão, e ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Todo cristão ele tem uma missão: ide pregai, ide e ensinar. A nossa missão é proclamar a palavra de Deus. Aleluia. Seja ela falada, seja ela por testemunho, seja ela por ações maravilhosas através de curas. Mas a Bíblia nos diz que a nossa função, após ingressarmos nas fileiras dos exércitos celestiais por Cristo Jesus, é não ser desobediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos persuade a pregar o Evangelho. Paulo estava em um discurso em sua própria defesa. Ele poderia se colocar ali como conhecimento da lei romana, ele poderia se colocar como um coitado, como alguém que foi perseguido, como alguém que queria desistir, mas ele não faz isso. O seu discurso é tão convincente que ele constrange aquele que está ouvindo, dizendo: olha, tu conheces o costume dos judeus. E há um grito, há uma expressão: Paulo, você está louco! Os muitos estudos, as muitas letras, o muito conhecimento te faz agora delirar. Ele disse: Senhor, eu não estou louco, eu estou em pleno juízo. E ele continua em seu discurso, chega a um ponto em que ele diz: tu quer me persuadir, você quer me constranger, você quer me convencer que eu me torne como tu, que eu me torne um seguidor de Cristo, que eu me torne cristão, aquilo pelo qual você está sendo acusado. Ele diz: quisera eu ter este poder, ó rei, aleluia, Deus, de não somente a ti, aleluia, mas a toda a minha nação, aleluia, e aos gentios
e a todos que me ouvem, que se tornasse assim como eu, assim como aquele que antes era um perseguidor, agora ele é perseguido e tem prazer nas injúrias, nas fraquezas, tem prazer em Deus, e faz um discurso em defesa, não de sua vida, mas em defesa do Evangelho, porque ele diz, olha, tudo aquilo que os profetas e Moisés falaram que iria acontecer acerca de Jesus, sendo ele o primogênito, sendo ele o primeiro à ressurreição dos mortos para a vida eterna, isso aconteceu, e eu estou sendo acusado hoje por pregar Jesus. Seremos acusados por pregar Jesus, nos chamarão de loucos, nos chamarão de fanáticos, que nós não temos nada para fazer, que nós só vivemos na igreja, que nós vivemos o dia todo com o rosto voltado para o livro, não sabe mais nada, só sabe ler Bíblia, só sabe falar de Bíblia, e glória a Deus, se em minha vida alguém tiver dando esse testemunho de mim, embora que para eles pareça loucura, mas para nós é o poder de Deus, é resultado da transformação, é resultado da mudança de mentalidade, é mudança de comportamento, é mudança de caráter, é viver santo, é proclamar com poder e autoridade a palavra de Deus. Aleluia! Eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo ele tinha um desejo de pregar aos romanos, e ele escreve uma carta aos romanos, uma carta muito debatida hoje por muitas denominações, amém? Arminianos, calvinistas, metodistas, principalmente o capítulo 9 da carta aos romanos. Mas o que Paulo encontra em Roma? O que Paulo ouve falar? Paulo ouve falar da fé da igreja que estava em Roma. Mas a cidade de Roma era uma cidade altamente profana, voltada aos ídolos, fruto da cultura helenista, daquilo que a Grécia deixou. Quando Alexandre o Grande ele conquista todo o mundo antigo, ele não se voltava contra as religiões, desde que elas aceitassem as religiões gregas, coisa que o povo judeu teve que tolerar por muito tempo. Roma ele bebe dessa cultura e faz um sincretismo entre os deuses gregos e os deuses romanos, e entre a idolatria grega agora torna-se idolatria romana, e as festas profanas gregas agora também são adotadas pelos romanos, de sorte que a imoralidade estava muito grande já naquela época em Roma. Mas Paulo, quando escreve, ele escreve uma carta de conserto. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 8, nos diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aqui ele está falando da igreja que está em Roma. Porque nós achamos que se tudo der bem na nossa vida, se eu estiver bem financeiramente, se eu estiver com a saúde boa, se a minha família for feliz, se eu for altamente feliz, eu vou poder pregar o Evangelho que vai ser eficaz. Não! Muitas das vezes nós vamos estar em meio a um turbilhão de provas, vamos estar sendo esmagados, vamos estar sendo provados. Não teremos nada em nós para dizer, olhem para mim, não tem que olhar para mim, temos que ser como João Batista, eis o Cordeiro do mundo, segui a ele, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nada temos em nós para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós temos que pregar a Cristo. Nós temos que ter conhecimento da verdade e viver a verdade. Versículo 9: porque Deus a quem sirvo
em meu espírito no Evangelho de seu Filho, e é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça por boa ocasião de ter ido convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortável. Isso é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes procure ter convosco, mas agora, tendo sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. O que Paulo diz? Toda a sua intelectualidade, todo o seu conhecimento. Chega uma fase na vida de Paulo que ele diz: olha, tudo isso para mim é esterco. Eu não me apoio em nada disso para que eu possa alcançar a excelência do conhecimento de Deus. E ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos, cultos, como a bárbaros, incultos, tanto a sábios. Os líderes judaicos eram chamados de os sábios de Israel, como a ignorantes, o povo pobre. E assim quanto a mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Se nós estamos disponíveis a Deus para sermos um instrumento pelo Espírito Santo de anunciar as boas novas de salvação, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós não podemos ser convencidos pelo meio. Nós não podemos ter a mentalidade: se todos roubam, eu posso roubar um pouquinho também. Se todos são corruptos, eu posso ser um pouquinho corrupto também. Se todos, aleluia, não creem, se todos cantam as músicas do mundo, eu posso me alegrar no mundo também. Porque os valores do mundo não são os valores de Deus, e a palavra do mundo não é a palavra de Deus. Eu não posso me envergonhar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode mentir? Não. Pode adulterar? Não. Pode andar pelado? Não. Pode dizer falso testemunho? Não. Posso curtir o mundo? Não. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo até o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram no seu coração insensato e se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ele está falando aqui da idolatria, na imagem de homens. A minha vitória não vem da política. Nós vamos voltar no que for menos pior. Nós chegamos a esta condição no Brasil. Nós não temos um verdadeiro representante cristão em face alguma da política. E os que tentam se levantar são perseguidos. A nossa vitória não vai vir do próximo presidente. A nossa vitória não vai vir do presidente dos Estados Unidos. A nossa vitória vem do Senhor que fez o céu. Pelo que Deus também nos entregou as
entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu uso natural ao contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo recompensa do que convinha ao seu erro. Nós não temos liberdade hoje de explanar esses dois versículos que são a verdade de Deus, porque essa mensagem está sendo gravada, vai ser postada, e nós não podemos trazer prejuízo para a nossa fé, nem para a nossa igreja, nem para o ministério. Mas o que nós estamos vendo no mundo aí, meninas que entram para as faculdades com 3 meses, estão toda raspada, com seu corpo todo cravejado de piercing, mudando a sua natureza, qual Deus o fez, com dúvida na sua orientação sexual. De igual forma, os meninos entram homens, e ao final de 4 anos de faculdade não sabemos mais o que eles são, se deixam envolver pelo meio. Nós estamos vivendo em um mundo corrupto, em que os valores da Bíblia estão querendo corromper, mas as palavras de Deus permanecerão eternamente. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliados e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também consente aos que as fazem. Não só aqueles que praticam, mas aqueles que também consentem. Então a Bíblia, ela não tem que ser atualizada, porque Cristo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é o nosso Deus. A palavra de Deus, ela é, aleluia, a palavra viva, vinda do céu, é o maná. Cristo é o nosso pão da vida, é o pão vivo de Deus que desceu para alimentar a igreja do Senhor. Nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos ser desobedientes à visão celestial. Mas o que nos espera são tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Glória. Versículos 1 a 17. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, não devemos fazer planos para 20, 30, 10 anos. Jesus está voltando. Glória. Estamos prestes a ouvir o soar da trombeta. Aleluia. Se aumenta a perseguição contra a igreja, dizendo que não haverá arrebatamento, haverá arrebatamento. Devemos esperar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Parece até cá repetindo lá Romanos, né? Sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, quem é Janes e Jambres? Quando Moisés chega no Egito, que ele lança a sua vara e ela se transforma numa serpente, haviam 12 magos ali que lançaram também as suas varas, e pelo poder dessas
Satanás, elas se transformam em serpentes, Janes e Jambres. Resistiram a Moisés, assim também estes resistem na verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina. Quantos têm seguido a doutrina que tem sido pregada neste ministério? Glória a Deus. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Quem quer viver em Cristo? Padecerá perseguições, é a palavra. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, segundo o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. Esse de quem tens aprendido não é de uma só pessoa, é da avó dele, da mãe dele, dos mestres a qual ele foi instruído, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que te podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, vou repetir, para que o homem de Deus, e o mundo vai de mal a pior, mas para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é para toda obra. Nós não temos que nos embaraçar com toda obra. Nós temos que nos embaraçar com toda boa obra. E a obra que Deus nos destinou é boa, porque o nosso Deus, ele é bom. E precisamos ser e ter bons ministros de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 16. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apostatarão, afastarão, deixarão, abandonarão, não terão mais prazer na lei do Senhor, não terão mais prazer em viver uma vida santa, não terão mais paciência de ouvir o Evangelho. Estão pregando o Evangelho aí, que a igreja ela não suporta mais a palavra. Que igreja é essa? Graças a Deus não é a nossa. 15 minutos de palavra está muito bom, porque o povo está enfadado. Olha, nós temos que colocar um ambiente escuro e uma luz sobre um santo homem, e ele sentado fica com aquela cara de quem está pedindo esmola. Irmãos, isto não é Evangelho. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus já está sendo perseguido. Jesus também foi, mas foi vitorioso. Está sendo caluniado, estão mentindo, estão se difamando. Jesus disse lá no sermão, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados sois vós. Eu não vim trazer a paz, disse Jesus, eu vim trazer espada. E espada é instrumento de peleja, espada é instrumento de batalha. E vamos administrar, vamos manejar essa espada com muita habilidade, porque o velho homem, ele tem que morrer. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Quando nós falamos em casamento, hoje nós já temos casamento e união estável. Já tem casamento de pessoas do mesmo sexo, que para nós igreja não é casamento, pode ser uma união, pode ter um papel dizendo que é uma união estável, mas para a igreja isso não é casamento.
E agora eu estava vendo, não sei se os irmãos viram, que tem uma nova lei. É que se um homem se unir a uma mulher, que ela tenha filhos de outro casamento, e pelo alto número de divórcios, isso tem se tornado muito comum na sociedade, e não pode se tornar comum na nossa igreja. Este homem, se tiver uma união, se ela conseguir comprovar que ela viveu com ele 3 meses, ele, pela lei, terá que pagar pensão aos filhos de outro casamento. Mas isso é para quê? Para amparar os filhos que vão... Não, irmão, é para proibir o casamento. Quem vai querer casar agora? Quem vai querer viver junto? Se não for na igreja, se não for em Cristo, eles querem destruir a família. Eles querem destruir os valores cristãos. Assédio religioso. Daqui a algum tempo, se Jesus não voltar, não poderemos mais pregar ao ar livre, porque isso será assédio religioso. Não poderá mais ter evangelismo, porque isso é assédio religioso. Estão querendo proibir a igreja de proclamar, mas o nosso Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não suportarem mais a igreja, Jesus toma ela para si. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, recebendo com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ele não diz aqui que o exercício corporal não tem proveito algum, ele diz que é pouco, para pouco se aproveita. Devemos nos exercitar, não devemos ter uma vida sedentária, mas hoje o que nós vemos é mais preocupação com a beleza do corpo do que com a santidade de Deus. Se você faz um exercício, se você faz uma flexão, se você faz uma barra, se você corre em cima da esteira, isso não tem pecado algum. Mas você pode fazer isso por toda a sua vida. Você vai envelhecer e vai morrer, se Jesus não voltar. E nós sermos transformados, arrebatados. Mas a piedade, ela atravessa a eternidade. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste, vou repetir, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros ou do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas. Temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e nos ocupar em pregar, viver e cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A primeira preocupação que nós temos que ter em pregar o Evangelho é o capacete da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Uma vez perguntaram isso para Wesley: você tem certeza que você é um salvo? Ele falou: olha, bem não. Se você tivesse certeza, você responderia automaticamente: sim, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque se há alguma dúvida em meu coração, eu não nasci de novo, eu não fui regenerado. Não pode haver dúvida em nosso coração. Quando
e colocar como primícia, como primazia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é o primeiro. Glória a Deus. Antigamente tinha-se o costume, principalmente na roça, né, onde tinha as suas criações, se matasse um frango, né, eles chamam de galinha lá, galinha caipira, a esposa já sabia qual era o pedaço que o esposo mais gostava. Poderia ser o peito, poderia ser a coxa, mas poderia ser o pescoço, poderia ser a asa. Independente do pedaço que fosse, a primazia era do marido. Hoje, se bobear, tu não come nem do frango. E isso tem se refletido quando nós falamos da obra de Deus. A primazia é de Deus. Os filhos de Eli, antes da oferta ser consagrada ao Senhor, eles já queriam a parte deles. Mas a parte deles é aquilo que estava escrito na lei, depois que fosse sacrificado ao Senhor. Mas eles não colocaram o Senhor como primazia. E Eli não corrigiu os seus filhos, de tal forma que o texto bíblico nos diz que Deus queria matar os filhos de Eli. Que Deus não nos queira nos matar. Por isso, faço isso por causa do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Versículos 15 em diante. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Fala que estava falando lá do direito, daquele que vive da palavra, de ser sustentado pelos que ouvem a palavra, mas ele diz, olha, eu escrevi isso como doutrina, mas não estou falando nem pedindo para que façam isso comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Hoje nós vemos um mundo que é chamado de pentecostal, em que os pregadores cheios de vaidade, sapatos de várias cores, ternos vermelhos, cabelo com gel, tem que quase que trazer um dicionário, é uma prédica, nós vamos usar de uma prédica. Estilos de mundanos de discurso que dificultam os ouvidos do homem simples, da mulher simples de entender o Evangelho. Quando chega em casa tem que abrir um dicionário e tentar lembrar do que se foi pregado. Paulo não fez isso, embora tenha muita cultura, porque a função do teólogo não é dificultar a palavra. Não é como os fariseus que colocaram tantas leis que ninguém queria se converter ao judaísmo. E quando conseguia um abençoado que se convertia, o peso era tão grande que ele não conseguia, ele desistia. Jesus, ele chega ao salmo hipérbole, vocês se purificam por causa do mosquito, mas todo dia engole um camelo. Era o menor animal impuro e o maior animal impuro. E mosquito, irmão, por mais que pareça inofensivo de uma forma geral, é um dos animais que mais matam em todo o mundo. Tivemos a dengue, tem malária, tem várias doenças moscas. Mas o que adianta eu me preocupar com o mosquito e todo dia estar comendo um camelo? Me preocupo com coisas mínimas que o meu irmão faz comigo, mas eu não olho para as minhas atitudes contra a igreja, contra o meu irmão. Eu não estou preocupado com a comunhão, eu estou preocupado em encher o meu bucho. Eu estou preocupado em saciar a minha necessidade. Eu não estou preocupado com repartir do pão, estou preocupado em comer o pão. E isso não é uma doutrina bíblica. E por isso, se faço de boa vontade, terei um prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Deus não deve nada para ninguém. Deus não precisa de mim. Com todo respeito, Deus não precisa do ministério. Deus não precisa do ministério proclamar em Maraná.
Se eu me tornar infiel, ele levanta outro melhor do que eu. Saul foi o primeiro rei ungido em Israel. Após Israel rejeitar o Senhor, desde o princípio foi desobediente. E o profeta diz para ele: olha, você foi desobediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho uma notícia para você: você é algo, você é forte, como a nação pediu. Para a nação você é belo, mas eu encontrei um melhor do que tu. Aí chega na casa dele o pequeno Davi, franzino, pastor de ovelha, um daqueles que olhava assim e falava: isso nunca vai entrar no exército. Foi o comandante do exército de Israel, nunca será rei, foi ungido por Deus, nunca lutou no natural, a ponto de a Bíblia dizer: não andou nos caminhos de Davi teu pai, não foi reto como Davi. Mesmo Davi tendo pecado, ele tem testemunho de Deus, não foi reto como Davi, homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória! Todo que crê não tem, que evangelizando propõe a graça do Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. Nós vivemos num mundo de disputa, irmão, de ego, de soberba. É um que quer saber mais do que o outro, é um que quer falar mais do que o outro. Isso não pode nos contaminar. O meu irmão é tão capaz quanto eu, porque eu não sou capaz em mim mesmo de nada. É a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E se Deus não der, o homem não tem nada. Aleluia! Pilatos falou para Jesus: tu não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou de te acusar? Se do alto não fosse te dado, tu não teria era nada. E aqueles que me acusam, pecado maior tem do que tu. Glória! Me fiz como os judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas deixando da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, por todos os meios, a chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ele está falando o quê? Numa grande maratona. Os Jogos Olímpicos nascem em Atenas. Todos correm, mas um só leva o prêmio. Os gladiadores, os lutadores, eles se abstinham de alguns alimentos para estar em forma para as suas competições, mas um só ganhava. Nós corremos e nós lutamos, mas vamos chegar juntos. Nem os que morreram chegam depois. Os que morreram ressuscitarão primeiro, e juntos nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Porque assim corro, não como coisa incerta, assim combato como não batendo ao ar. Antes subjugo, antes estava escrito flagelo meu corpo, mas por causa do outro flagelo foi mudado. Subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Teve eloquência, Deus manifestou os dons, teve cura, foi um ministério maravilhoso, só não foi salvo. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Temos que tomar cuidado para não estar vivendo em uma igreja que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, e não sermos verdadeiramente participantes do corpo de Cristo. Temos que tomar cuidado para que no primeiro domingo do mês não tenhamos tão somente um agendamento social de vir aqui comer um pedaço de pão e beber um cálice
será confundido. Eu vou correr por causa da hora. Romanos capítulo 10. No versículo 11 nos diz assim: porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os todos, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, ou o evangelho de salvação. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Versículo de número 20 e 21. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Que tipo de povo nós temos sido? As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados para que não nos possam ouvir, para que não possam ouvir as nossas orações. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos viver uma vida de pecado. Se tem uma coisa que o cristão tem que odiar, é o pecado, a prática do pecado. E nós não sejamos praticantes de pecado, que a ira, que a cólera do mundo não tome conta dos nossos nervos. Isaías, ele diz: eis que eu habito no meio de uma geração impura e de lábios impuros. Mas quando ele foi purificado, ele diz: ai de mim! Então desce um anjo com uma brasa viva do altar e toca onde Isaías usava para ser impuro, toca nos seus lábios. Depois que os seus lábios são queimados por brasas vivas do altar, ele diz, ele ouve a voz e diz: a quem enviarei? Enquanto nós não formos queimados por essa palavra, nós não seremos enviados para lugar algum. Enquanto nós não formos queimados pelo Espírito Santo, pelo fogo do Pentecoste, a qual muitos dizem que não existe, o texto diz: foram vistas sobre eles chamas, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Isaías diz, Jeremias diz: eu não vou falar mais, mas isso ardeu no meu corpo, os meus ossos começaram a falar, eu não posso deixar de falar do meu Senhor. Aleluia. Que nós não venhamos ser confundidos por Ele na sua vida. 1 João, capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, porque conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que nem todos sois de nós, perdão. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Versículo de número 25. Esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? Dinheiro? Não. Riqueza? Não. Saúde? Não. Felicidade? Não. Ausência de tribulação? Não. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Deus deve ter compromisso com a sua palavra. Uns vão ter o dom da riqueza,
Outros vão trabalhar e não vão ter, não perguntem para mim. Isso é um dom de Deus. Uns vão ter uma vida mais tranquila, outros vão ter uma vida mais perturbada, mais perseguida. Isso é dom de Deus. Mas aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o que Ele nos prometeu? A vida eterna. O Senhor tem nos prometido a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca do que vos engana. E a unção que vós recebeste fique em vós, não tendo necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecei. Agora, filhinhos, permanecei nele, e se nele devia estar com letra maiúscula, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele na sua vida, na sua vinda. Na versão revista, corrigida e atualizada, e não sejamos envergonhados por ele na sua vida. Os que estiverem vivos podem ser envergonhados, não sendo arrebatados. Os que estiverem mortos podem não participar da primeira ressurreição para a vida eterna, mas podem participar da segunda ressurreição para a morte eterna e serem envergonhados. Que nós não sejamos envergonhados por necessidade. Filipenses, para nós terminarmos, capítulo 2. Versículo 1 a 18. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, isso aqui me maravilha, irmão. Se alguns entranháveis afetos e compaixão. No mundo grego, o amor ele vem do coração, os sentimentos vêm do coração. No mundo judaico, todas as emoções ela nascem das entranhas. É como se o homem fosse revirado, não tivesse paz, entranháveis afetos. Usamos como exemplo Davi e Jonatas. Chegou um ponto em que Jonatas ele foi contra o seu próprio pai, vendo que Davi era justo e era homem de Deus. E vou mais, era digno do trono. Então Jonatas chega a Davi e diz: olha, para que você não fique sozinho, toma aqui o meu cinto, toma aqui a minha espada, toma aqui o meu arco. Você é meu amigo, eu tenho um entranhável afeto por você, em Deus. Não era esse afeto estranho do mundo. Se abraçaram. Houve um dia em que Davi estava caminhando com os filisteus para a peleja. Mas os reis filisteus disseram: olha, não deixe Davi ir no nosso meio, porque quando chegar no meio da peleja, ele vai se voltar contra Israel. Mas o rei dos filisteus não queria, mas de tanto eles insistirem, eles mandam Davi voltar. Tempos depois, Davi ouve da morte de Saul, aquele a qual perseguia, que era pai de Jonatas, seu amigo. E ele começa a chorar e prantear diante de todo Israel, dizendo: não propaguem a morte de Saul, ungido do Senhor, para que os filhos dos filisteus não se alegrem. Em Israel até hoje, quando um soldado israelense é morto, o mundo muçulmano alegra, dá doce para as crianças, soltam fogos, dão tiros para o ar, porque o integrante de Israel morreu. Nós não devemos nos alegrar com a morte daqueles que nos perseguiram, porque eles podem ter sido em nossa vida um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Mas adiante Davi já é rei. E ele, incomodado, ele diz: não sobrou ninguém da família de Saul para que possamos fazer justiça. Há um filho de Jonatas, meu amigo, onde está? Olha, não se preocupa não, é aleijado, pode nem entrar em Israel, segundo a lei é impuro, manda buscar. Glória a Deus. Ele abraça
diz: a partir de hoje, tudo que era de Saul é teu, e tu comerás pão na mesa do rei. Eu era o Mefibosete, aleijado de ambos os pés, estava no mundo perdido, mas o Senhor mandou me buscar. Aleluia. Hoje saiamos na mesa do rei. Aleluia, glória a Deus. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós mesmo, em vós o mesmo sentimento que houve também Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não virou para o Pai e falou: Pai, eu sou Deus como o Senhor, eu não vou me rebaixar, me tornando na forma de um homem, inferior aos anjos, um serviçal. Não, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim operai, assim desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre qual resplandeceis como arte no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. Porque ele está dizendo: olha, eu preguei, eu ensinei, eu apanhei, eu fui perseguido, passei por naufrágio, passei por apedrejamento, mas eu me alegro com isso. Isso é ser cristão. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. O que tem nos trazido alegria? 13º, que vai cair a segunda parcela no dia 20, é necessário um aumento de salário. Quanto vai custar esse aumento de salário? Vai custar a tua sinceridade, a tua honestidade? Vai custar o teu testemunho? Recusa. Mas eu estou sendo perseguido, então você está no lugar certinho. Mas estamos passando por provações. Vamos passar por provações. E não é fácil. Viver uma vida santa não é fácil. Quer uma vida fácil? Entendam o que eu estou falando. Quer uma vida fácil? Seja profano. Viva como o mundo. Se alegre com um gole de cerveja, um trago de cachaça. No outro dia, uma dor de cabeça imensa. Se prepara para a próxima sexta-feira, o devorador levar todo o salário, pagando bebidas para amigos. Talvez os amigos se façam sorrir. Uma alegria momentânea que vai destruir a tua casa, a tua vida, o teu casamento, a tua santidade, a tua eternidade. Mas se por meio de provação, se por meio de muitas tribulações, nos importar entrar no reino dos céus, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E isso não é fácil de falar nem de viver, mas não podemos ser rebeldes nem desobedientes à visão celestial. Agradeço a oportunidade. Queria ouvir a louvor ao Senhor. Vamos fechar com louvor ao Senhor.
Glória a Deus. Vamos receber essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor.